Eternos vão chegar na ilha dos X-Men pra arregaçar, na voadora. Não é pra dar bronca não, não é pra negociar. Os Eternos estão vindo realmente na voadora, quebrando porta. Vai ser uma batalha mortal nos quadrinhos e até os Vingadores vão ter que intervir. Vai ser uma saga épica, maior conflito da Marvel desse ano nas revistas. Até agora a gente não sabia o motivo dessa confusão, mas agora a própria Marvel soltou uma prévia, ok? Você vai entender por que os Eternos estão com sangue nos olhos, por que eles querem exterminar os X-Men. E eu já lanço a pergunta, será que é assim que os mutantes vão estrear no semi? Você vai conferir isso agora, vamos lá! Hey Net, Peter aqui! Quando rola treta entre supergrupos, sempre tem um bom motivo por trás, tem que saber disso. X-Men e Vingadores já saíram no tapa por causa do que a Feiticeira Escarlate fez com os mutantes, ou até por causa da ameaça da Fênix Negra, foram sagas diferentes. A Liga da Justiça bateu de frente com os Novos Titãs por causa do Trigon, que é o pai da Ravena. Então é o seguinte, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que essas lutas não acontecem à toa, não é que eu acho que eu sou melhor que você na porrada. Não, tirando o Wolverine não acontece isso. Quando dois super-heróis têm posições diferentes sobre o assunto, os caras nunca se sentam pra conversar. É realmente Twitter da vida real, acontece mesmo. O nosso Twitter não vai pra fora, né? Mas no super-herói vai. É sempre bordoada voando, os ânimos esquentam, sabe? O couro come pra cara. Imagina entre super equipes. Pô, se dois caras super poderosos saem porrada, imagina super equipes. Ou seja, os Eternos devem ter um bom motivo pra puxar essa briga. Ou será que não? É um engano? É um mal entendido? De que lado os Vingadores vão ficar dessa vez? Eu vou explicar pra vocês agora. Depois de você tocar aqui embaixo pra se inscrever e ativar o sininho. Se você já tá inscrito, toca no sininho, ativa o sininho. É uma sequência de vídeos muito bacana que a gente tá fazendo sobre o futuro do semi. A gente tá trabalhando muito pra mostrar pra vocês o futuro do semi, principalmente pós Doutor Estranho 2. Vai mudar muita coisa. A gente tá trazendo pra vocês vídeo com muito embasamento dos quadrinhos. Então vocês têm que estar inscrito com o sininho, que vai ser bom pra caramba pra vocês estarem sempre informados sobre o universo dos super-heróis. Vamos lá. Judgment Day é o nome do evento que vai colocar X-Men, Vingadores e Eternos em rota de colisão. Eu já dei uma prévia de como vai ser isso aqui no canal. Está aqui pela editor, vamos lá. Vão ser 6 edições que vão, mudar o planeta, vai sacudir geral. E além dessa treta entre os heróis, vai surgir também uma força jamais vista anteriormente que vai julgar o destino da Terra. Então é o seguinte, o povo quer saber, qual é o estopim disso tudo? Os Eternos acordaram um dia e resolveram, bora sapecar os X-Men, partiu! Não foi isso. Um prelúdio dessa saga vai ser distribuído de graça nos Estados Unidos durante o Free Comic Book Day. Esse evento rola todos os anos no primeiro sábado de maio. A ideia das editoras é atrair novos leitores, oferecendo material inédito, bacana, grátis. Então eles fazem esse tipo de ação, né? Enfim, filantropia. Uma das várias revistas que a Marvel vai soltar de graça é o comecinho dessa treta. Olha que bacana, comprar uma treta dessa de graça. É lógico, aí você começa de graça com essa treta, vai querer depois pagar pra ver o final dela, né? Quem que não paga pra ver uma treta, né? Uhul! Algumas páginas já vazaram para a imprensa e entregaram o jogo. Os Eternos decretaram que os mutantes são deviantes. São um desvio exagerado do processo evolutivo. E vocês viram no cinema como é que isso funciona. Os Eternos são programados para erradicar deviantes. A partir do momento que os mutantes passam a ser classificados também como deviantes, isso é uma sentença de morte que os Eternos têm que cumprir. Faz parte, está no DNA dos Eternos. Eles são Eternos porque tem que cumprir, né, essas missões. Nas revistas já foi revelado que os Eternos caçam desvios excessivos. Como é que funciona isso? Evoluir tá de boa, ok? Se a gente parar pra pensar, não existe um ser humano padrão, concorda? Cada um de nós é diferente. Vários de nós somos mutantes. Alguma coisa no nosso corpo são diferentes dos nossos pais. Então a gente está em eterna mutação. Pode ser uma variação mínima, pode ser uma variação grande. Para a seleção natural, variações melhores se propagam melhor e aí a espécie evolui como um todo. É assim que funciona. Olha, nesta também é aula de biologia. Que é isso? Nice. Então assim, né, se os Eternos fossem caçar todas as variações, não tinha mais raça nenhuma. Eles caçam desvios excessivos, os chamados deviantes, ok? Por isso que eles não vão sair caçando você aí, que tem uma pequena mutaçãozinha, não é isso? Nas páginas que vazaram, a Cersei explica isso direitinho pro Capitão América. Abre aspas. Quando algo se desvia demais, nós temos que intervir. Escolha é para vocês, mortais. Nós, Eternos, temos esse dever codificado em cada molécula nossa. Fecha aspas. Ou seja, não tem argumento. Não tem direito à defesa. O organismo desviou demais da normalidade, é vapo, acabou. Os Eternos arregaçam. É regra. Ok? A história vai mostrar também que sempre foi assim. Milhares de anos no passado, né, o Odin, pai do Thor, ele fazia parte do time dos Vingadores. Nessa época, os Eternos já existiam e eles já destruíam o que consideravam deviante. Ou seja, naquela época era deviante, vapo. Nesse passado longínquo,
a gente conhece uma raça de macacos com habilidades telepáticas. Esses seres que viviam na Terra, eles podiam combinar as mentes deles, e criar uma grande mente coletiva entre eles. Os Eternos, eles apresentam essa raça de macacos pro Odin e avisam: os Eternos vão erradicar os bichinhos. É inclusive um aviso pro Odin não se meter nessa conversa. É assunto dos Eternos, a macacada lá vai ser extinta e ponto, acabou. Vão passar o serão nos macacos, pô. Odin até tenta argumentar, né? Pô, os macaquinhos são inofensivos, gente. Que deixa os bichos. Odin explica que eles não são deviantes. Os macacos são mutantes. Só que os caras não ouvem, não querem saber. Os Eternos explicam que essa mente coletiva dos macacos vai crescer e uma tecnologia genética desse tipo não pode ficar na mão de uma raça primitiva. Eles cometeram um desvio excessivo, entende? E é engraçado que os Eternos dominam esse lance de unir as mentes em volta de uma mente coletiva, né? É a tal unimente. Os Eternos podem, mas os mamacos lá não podem, porra. Hipocrisia que chama isso, né? Aí fica outro questionamento que provavelmente está se fazendo, né? Se os mutantes existem há milhares de anos, os X-Men, por que isso nunca incomodou os Eternos antes? Porque agora os X-Men cometeram tal desvio excessivo. Vocês sabem que agora os X-Men venceram a morte, é o que tá acontecendo agora. Todo mutante que morreu pode ser ressuscitado em Krakoa, que é a Ilha dos Mutantes. A ilha inteira é um bagulho vivo, é um mutante também. E Krakoa oferece essa dádiva pra raça deles, né? A imortalidade. E você sabe que outra raça da Marvel também vive pra sempre? Pois é, os Eternos. Então, de novo, é hipocrisia, né? Pô, os Eternos podem ser imortais, mas os mutantes não. A partir de agora, todos os mutantes, mas mais especificamente os mutantes de Krakoa, né, os X-Men, passam a ser classificados como deviantes. A guerra vai começar. Da mesma forma que os Eternos terminaram aqueles macaquinhos, aqueles mamacos lá atrás, agora eles precisam terminar os X-Men. É diretriz dos Celestiais. Os Celestiais estão lá, porra, vão passar o cerol. Os Eternos foram criados para isso. É interessante a Marvel apresentar esse raciocínio agora nos quadrinhos. Essa pode ser a ponte para trazer os X-Men pro CM. Pô, maneiro, né? A gente tá pensando em termos de multiverso, galera. Reboot da linha temporal. Mas os mutantes podem perfeitamente chegar no CM como remanescente dos deviantes, né? O legado dos deviantes. Inclusive, nos cinemas, a gente viu um deviante evoluindo, absorvendo os poderes dos Eternos e até mesmo desenvolvendo raciocínio. Tá claro que os deviantes podem evoluir. Eles não precisam necessariamente ser monstros animalescos, né, no cinema. Não é isso, ok? Pode ser um deviante, olá, como vai? Pode ser. Então, assim, eu penso assim, né? O gene deviante pode ter entrado no código genético da humanidade e gerado os mutantes do UCM, olha que bacana. Se a Marvel seguir por esse caminho nos cinemas, a gente pode ver nas telas uma adaptação dessa guerra que vai rolar agora nas revistas, né? Eternos contra X-Men. Com Vingadores entrando como turma do deixa disso. O que é isso? Faz isso não, né? Essa saga promete muito. Eu vou comprar cada edição e vou trazer aqui pra vocês no canal. Agora eu quero a opinião de vocês, de verdade. Pega os X-Men da Fox, os Vingadores da fase de Era de Ultron e os Eternos que você viu agora. Pega esses três grupos do cinema. Quem que você acha que venceria no Vale Tudo? Bota os três grupos lá no octágono. Quem que venceria? Todos contra todos. Que equipe iria vencer? Comentem. E não sai daqui sem a sua inscrição. Ajuda demais. Onde que você ia saber dessa saga? Em nenhum lugar. Ninguém fala sobre quadrinhos, ninguém fala sobre o que pode acontecer no cinema. A gente sempre traz pra você o futuro do cinema baseado em quadrinhos. Com muita base nos quadrinhos. Por isso que a sua inscrição é importante pra gente, pra você. Mas se você tá inscrito ou se inscrevendo agora, ativa a notificação. Porque uma notícia, pô, pode mudar completamente o jogo. Tamo junto sempre. Obrigado. Até a próxima. Fui!